Esse vídeo tutorial tem o objetivo de ensinar as principais ferramentas básicas do Proteus. O Proteus é um poderoso ambiente de desenvolvimento. Com este programa, é possível criar esquemáticos de circuitos, realizar simulações, e criar layouts de placas de circuito impresso. Serão abordados os seguintes tópicos: ferramentas de visualização, manipulação de componentes, criação e simulação de circuitos, ferramentas de medição de tensão, corrente e resistência, e construção de gráficos. Ao executar o Proteus, a aba Homepage será aberta na tela inicial. Clique no botão do menu superior para criar um novo projeto. Primeiro, digite o nome do projeto. Depois, clique no botão ao lado para escolher a pasta onde o projeto será salvo. Crie uma nova pasta para guardar os arquivos do projeto. Selecione a pasta criada e clique em Selecionar pasta. Clique em Next para continuar. Agora, é possível escolher o tamanho da folha de esquemático. Nesse caso, deixaremos no tamanho padrão. Clique em Next para continuar. Nessa parte, é possível escolher um template para a criação de PCBs. Como trabalharemos apenas com simulação de circuitos, selecione a primeira opção e clique em Next para continuar. Essa parte se aplica em projetos que realizam programação de microcontroladores. Como não é o nosso caso, selecione a primeira opção e clique em Next para continuar. Clique em Finish para finalizar. Assim, um novo projeto será criado com um esquemático vazio. Para alternar a visualização da grade, clique neste botão. Com os botões de lupa, é possível aumentar ou diminuir o zoom, ou voltar a visualizar o esquemático inteiro na tela. Essas ferramentas também estão disponíveis no menu View. Também é possível ajustar o zoom com o botão de rolagem do mouse. Para deslocar o esquemático na tela, clique com o botão do meio do mouse, arraste para o local desejado, depois clique com qualquer botão para finalizar. O Proteus possui uma vasta biblioteca de componentes analógicos, como resistores, capacitores, indutores e fontes, e componentes digitais, como portas lógicas, microcontroladores e memórias. Para acessá-los, clique na letra P, ao lado de Devices. Na caixa de texto superior, digite o nome do componente desejado. Primeiramente, adicionaremos um resistor genérico. Digite Res e localize o componente entre os listados na pesquisa. No lado direito, será exibido a simbologia de esquemático e o footprint do componente. Clique duas vezes no nome para adicionar o componente ao seletor de componentes, que fica no lado esquerdo. Agora, pelo mesmo processo, vamos adicionar outros componentes ao projeto. Digite Cap para adicionar um capacitor. Digite Inductor para adicionar um indutor. Digite V-Source para adicionar uma fonte de tensão contínua. O componente Cell faz a mesma função do V-Source, mas possui uma simbologia alternativa. Para finalizar a adição de componentes, clique em OK. Se quiser remover algum componente do seletor, clique com o botão direito do mouse, depois em Delete. Antes de começar a montar o circuito, certifique-se de que está no Component Mode, clicando no botão da barra lateral.
Para adicionar um componente no esquemático, selecione seu nome no seletor, clique uma vez dentro do esquemático, arraste para onde deseja posicioná-lo, e clique novamente. É possível mover componentes mesmo depois de adicioná-los. Basta clicar uma vez no componente para selecioná-lo, depois clique novamente, e mantenha o botão pressionado enquanto movimenta. Para rotacionar ou inverter um objeto, clique com o botão direito do mouse no componente, para acessar essas ferramentas. É possível editar o código de referência e o valor do componente, clicando duas vezes sobre o rótulo. Outra forma de editar essas informações é acessando as propriedades do componente. Clique duas vezes no componente. Ou clique com o botão direito e selecione Editar propriedades. Para conectar os componentes, clique uma vez em um de seus terminais, arraste o fio até outro terminal, e clique novamente para finalizar a conexão. Também é possível fazer conexões com fios que já existem. Para desfazer uma edição, clique no botão de desfazer no menu superior, ou aperte Ctrl Z. Para remover um componente do esquemático, selecione o componente, e aperte a tecla Delete. Ou clique com o botão direito, e selecione Delete objeto. Ou apenas clique duas vezes com o botão direito. Para excluir uma ligação, clique com o botão direito na linha, depois em Delete Wire. Ou apenas clique duas vezes com o botão direito. É possível manipular vários objetos ao mesmo tempo. Para isso, segure o botão do mouse e arraste, envolvendo os componentes na área retangular. Assim, podemos movimentar e rotacionar todos os componentes selecionados ao mesmo tempo. O Proteus possui ferramentas para medir resistência, tensão e corrente. Primeiro, vamos medir valores de resistência com o ohmímetro. Pesquise por ele na biblioteca de componentes, e adicione ao projeto. Agora, vamos montar alguns circuitos com resistores, e adicionar ohmímetros, para medir a resistência equivalente de cada circuito. Para que o ohmímetro funcione corretamente, os dois terminais de cada lado devem estar conectados. Ligue cada ohmímetro em paralelo com a resistência que deseja medir.
Os botões que controlam a simulação estão na parte inferior. Clique no primeiro botão para iniciar a simulação do circuito. Quando o ohmímetro exibe max, significa que a resistência medida entre os seus terminais ultrapassou o valor máximo da escala, que está indicada abaixo do número. É possível modificar a escala através das propriedades do componente. Mas antes, é necessário finalizar a simulação, clicando no botão inferior. Clique 2 vezes para acessar as propriedades. O ohmímetro possui 3 unidades de medida: ohms, quiloohms e megaohms. Ainda é possível escolher a quantidade de dígitos exibidos na tela. Simule o circuito novamente, e veja o resultado das medições. Para variar o valor de uma resistência durante a simulação, é necessário usar um potenciômetro. Entre na biblioteca de componentes e digite POT-HG. Conecte um ohmímetro em cada lado do potenciômetro, e inicie a simulação. Para variar a resistência, clique nas setas ao lado do componente. Para medir tensão, usamos o voltímetro. E para medir corrente, usamos um amperímetro. Clique no botão lateral para encontrá-los. O Proteus possui medidores em corrente contínua e alternada. Por enquanto, trabalharemos apenas em corrente contínua. Selecione o voltímetro de corrente contínua e posicione no circuito. Atenção! O voltímetro sempre deve ser ligado em paralelo. Se o voltímetro exibir uma tensão negativa, significa que a tensão do terminal negativo é maior do que do terminal positivo. Para corrigir isso, basta inverter o voltímetro. Através das propriedades do componente, é possível modificar a unidade de medida. As unidades disponíveis são quilovolts, volts, milivolts e microvolts. Agora, selecione o amperímetro de corrente contínua e posicione no circuito. Atenção! O amperímetro sempre deve ser ligado em série. Ou seja, antes de posicioná-lo, é necessário abrir o circuito. Se o amperímetro exibir uma corrente nula, significa que o valor está muito abaixo da escala. Para corrigir isso, acesse as propriedades do componente e modifique a unidade de medida. As unidades disponíveis são quiloamperes, amperes, miliamperes e microamperes. Se o amperímetro exibir um valor negativo, significa que a corrente está entrando pelo terminal negativo. Para corrigir isso, basta inverter o amperímetro. Para medir a potência consumida ou fornecida por um elemento do circuito, devemos utilizar o watímetro. Ele está localizado no menu de instrumentos de medida, junto com os voltímetros e amperímetros. Selecione o watímetro e posicione no circuito.
Utilizaremos 4 terminais do watímetro. 2 deles servem para passagem de corrente, e devem ser ligados em série no circuito, da mesma forma que um amperímetro. Os outros 2 servem para medir a tensão, e devem ser ligados em paralelo, da mesma forma que um voltímetro. Conecte um watímetro em cada componente do circuito, e inicie a simulação. Como nosso circuito só possui resistores, a potência será dada em watts. Acesse as propriedades do watímetro, e modifique a unidade de medida para watts. Se o watímetro exibir um valor muito baixo, ou zero, significa que a potência medida está muito abaixo da escala. Para corrigir isso, acesse as propriedades, e modifique a unidade de medida para miliwatts. Simule o circuito, e verifique o resultado das medições. Circuitos que contêm capacitores e indutores possuem comportamento dinâmico, ou seja, as tensões e correntes variam com o tempo. Para alimentar o circuito, utilizaremos a fonte V-pulse. Essa fonte é capaz de gerar pulsos de tensão. Através das propriedades, é possível configurar os tempos e a tensão do sinal. Agora, adicione voltímetros e amperímetros e simule o circuito. Com um voltímetro comum, é difícil verificar o comportamento do circuito no tempo. Nesse caso, o ideal é utilizar gráficos. Clique no botão lateral, e escolha o gráfico analog. Clique no esquemático, arraste para definir o tamanho do gráfico, e clique novamente para finalizar. Agora, devemos escolher os sinais que aparecerão no gráfico. Para isso, utilizamos as pontas de prova. Clique no botão lateral para encontrá-las. Selecione a ponteira de tensão, posicione uma ponta no capacitor, e outra na fonte. Clique 2 vezes no rótulo para modificar o nome. Atenção! O valor de tensão da ponta de prova será medido em relação à tensão de referência do circuito. Clique no botão lateral, selecione o terminal ground, e posicione na base do circuito. Desse modo, as tensões serão medidas em relação à base do circuito. Agora, vamos adicionar os sinais ao gráfico. Clique com o botão direito no gráfico, e selecione Add Traces. Selecione a tensão da fonte, e clique em OK. Insira também a tensão do capacitor. Clique 2 vezes no gráfico para acessar as propriedades. Aqui, é possível editar o título do gráfico, o tempo de início e fim da simulação, etc.
modifique o tempo final para 3 segundos e clique em OK. Para simular e atualizar o gráfico, clique com o botão direito e selecione Simulate Graph. Agora, vamos construir um gráfico para a corrente. Acesse as pontas de prova novamente, selecione a ponteira de corrente e posicione no circuito. Crie um novo gráfico e adicione o sinal de corrente. Edite as propriedades e execute a simulação. Outra forma de analisar as tensões do circuito no tempo é utilizando o osciloscópio. Acesse as ferramentas de medição no menu lateral, selecione o osciloscópio e posicione no circuito. O osciloscópio gera os gráficos durante a simulação em tempo real. Por isso, devemos repetir os pulsos de tensão da fonte várias vezes, para garantir que a resposta do circuito se repita e continue aparecendo na tela durante toda a simulação. Para isso, modifique o período da fonte, para que o pulso de tensão se repita a cada 2 segundos. Ao executar a simulação, a janela do osciloscópio será exibida na tela. O osciloscópio tem 4 canais, cada um possui um conjunto de configurações. Como estamos medindo sinais em corrente contínua, devemos modificar o tipo do sinal para DC. Com o botão rotativo inferior, é possível mudar a escala de tempo. O valor exibido representa o tempo de um quadrado da tela. Observe que a escala de tempo é a mesma para todos os canais. Além disso, cada canal possui um botão rotativo para configurar a escala de tensão do sinal. O valor exibido representa a variação de tensão de um quadrado da tela. Através da roleta de posição, é possível mudar a posição vertical do sinal na tela. Para interromper a medição do osciloscópio e deixar a última medição exibida na tela, desmarque a opção Alto. Para utilizar cursores no gráfico, marque a opção de cursores. Desse modo, serão exibidos os valores da medição, onde o mouse está localizado. Arraste o mouse, mantendo o botão pressionado, para medir a variação que existe entre 2 pontos do gráfico. Para remover um cursor, clique com o botão direito e selecione Delete Cursor. Para esconder todos os cursores, ou exibi-los novamente, clique no botão de cursor. Para remover todos os cursores, clique com o botão direito e selecione a segunda opção.